Também Então, não. o Cruzeiro fazendo um bom jogo contra o Corinthians, eu acho que o torcedor já pode começar a dar uma animada. Assim, eu concordo, tá? Eu acho que o Cruzeiro fez no Campeonato Mineiro o seu melhor jogo. Eu diria no ano, tá? Não, sim, mas é porque eu tô querendo colocar mais ou menos o mesmo nível, né, das equipes, principalmente no interior, né, que aí... porque é o Pouso Alegre, mas o Cruzeiro enfrentou equipes piores que esse Pouso Alegre e jogou pior. Então, eu concordo. Agora, só sobre má vontade com o Tite, e aí eu vou discordar um pouco de vocês, cara. Porque assim, eu não acho que exista ainda essa má vontade. Eu acho que é um treinador que chegou assim com uma certa rejeição, tá? E aí eu acho que o Tite ficou enraizado nele, uma coisa que eu não concordo, que ele é um retranqueiro, eu não concordo, mas ficou enraizado nele, ele é um técnico retranqueiro. E aí Na verdade, essa estada dele no Cruzeiro prova o contrário. Contrário, exatamente. A postura é diferente. Mas assim, eu acho que falar em má vontade, cara, é muito complicado, porque Mas você não até acha, agora Luiz? o trabalho dele é muito ruim, gente. Luiz, até agora o trabalho é muito ruim. Mas quando tem um respiro, como foi contra o Pouso Alegre, Tudo bem, mas então, ainda assim não tem... Mas não pode ser uma partida, porque senão, o HG, tudo que a gente falou aqui do Atlético até 10 minutos atrás, a gente estaria errado, porque contra o Itabirito, o time do Atlético deu esse respiro. Eu não tô comparando também o Itabirito com o Pouso Alegre, o Pouso Alegre é melhor que o Itabirito. Mas eu acho que o Tite, pra gente poder falar se existe uma má vontade ou não, ele precisa mostrar pro torcedor cruzeirense uma sequência de jogos. Um time que seja confiante durante 3, 4, 5 jogos, Brasileirão, Campeonato Mineiro, não importa, mas que mostre, que passe essa confiança pro torcedor. Porque, cara, até sexta-feira, o jogo foi sábado, até sexta-feira, gente, o trabalho do Tite era muito ruim. Não, o Cruzeiro, se você Ele pega... pegou um time pronto, que melhorou com o Gerson, e o trabalho era muito ruim. Ele toma 4 do Botafogo, o Cruzeiro não tomava, sei lá, desde 2012. Antes perde o clássico. Ele perde pro Curitiba, não perdia há 20 anos. Perde o clássico. Empata com o Mirassol, jogando pior que o Mirassol. Vence o Betim no último O jogo lance. contra o Mirassol, eu acho que é o pior jogo do ano do Cruzeiro. Apesar de ter sido empate, o Cruzeiro ali era pra ter tomado 5, o Cássio fez 200 milagres. Mas o que eu tô pedindo, Luiz, não é nem pro torcedor, sabe? Falar que o Tite é o melhor técnico que ele já viu, nada disso não. Mas você não enxergar nenhuma mínima evolução, ter pelo menos uma esperança. Porque, cara, não adianta querer derrubar o Tite, que o Cruzeiro vai pro mercado, e no mercado hoje tem o quê? É um mercado muito difícil. Eu concordo, mas talvez melhor com o Tite. Eu só tô falando assim, e eu até dei o exemplo pelo lado do Atlético, que um jogo só, na minha opinião, tá? Um jogo só não me mostra evolução. Me mostra que o Cruzeiro fez um bom jogo. Mas não é. Evolução de trabalho, um jogo não me mostra. Hoje eu falei de discreta melhora lá na Band, de que o Cruzeiro apresentou uma discreta melhora. Alguém, não me lembro quem, falou, não, discreta melhora não, melhorou bem. Em relação ao que estava fazendo no Campeonato Mineiro até aqui, no Campeonato Brasileiro. Foi o melhor jogo. Foi o melhor jogo. Os melhores 45 minutos, pelo menos os primeiros da temporada até agora. Tudo bem. Agora, o grande problema é que tudo que o Cruzeiro fez no sábado perde a validade na quarta se não ganhar do Corinthians. Porque um empate com o Corinthians aqui, o torcedor não vai engolir. Mas você entende não, eu entendo, Luiz. Eu não acho que você está errado. O problema é que é uma verdade que é um ranço com o treinador. Eu não estou discutindo por que o ranço existe, mas há um ranço com o Tite. A questão é que ele existe. Isso aí é inquestionável. De onde ele vem? O problema é que tá só os resultados vão trazer no Campeonato alguma Brasileiro. Coisa. Aí no Mineiro também. Que no Mineiro ele classificou em primeiro e já está na final. Mas o desempenho nunca esteve lá, né? E assim, claro que pro torcedor o desempenho importa menos, né? O que importa é o resultado. Mas assim, é porque eu só falo pra gente sempre tomar cuidado, e por conta de um jogo só, falar em evolução. Um jogo pra mim representa que o time fez um bom jogo, é um recorte. Evolução, eu preciso ver isso pelo menos aí 3, 4, 5 jogos, uma sequência de bons jogos do Cruzeiro. E não só coletivamente, individualmente claro, também. Até porque assim, o Tite tinha muita culpa. Mas o time do Cruzeiro, os jogadores, a culpa era muito grande também, porque individualmente, cara, se a gente pegar, por exemplo, jogadores que no ano passado, como o Fabrício Bruno, pra mim era a queda mais absurda que teve no Cruzeiro em relação ao ano passado, que foi um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro nesse ano, cara, o Fabrício Bruno mal demais. Mal demais. Então, o treinador... Mas ele melhorou depois da volta do Vidalba. Tudo bem, mas então assim, ele tem sempre que jogar com o Vidal pra jogar bem? Não pode ser só isso, né? Mas você não, assim, a partir do jogo da URT, que aí já seria um recorte também pequeno, mas um recorte de 2 jogos. O RT e Pouso Alegre. Você não vê uma equipe em relação ao que vinha jogando. E aí eu não tô colocando só o jogo do Mirassol, porque é um adversário muito mais difícil do que o RT e Pouso Alegre, mas o próprio jogo do América, vai voltando, pode pegar os jogos anteriores. Esse jogo da URT, uma discretíssima melhora, mais alguma melhora, e no jogo com o Pouso Alegre, uma nova melhora. Parece que as coisas estão começando a encaixar. O jogo da URT eu não posso falar, porque eu tava cobrindo no dia o jogo do Atlético, foi no mesmo horário, eu não consegui assistir, então eu não vou falar, mas pode até ser que ali teve já um primeiro passo, mas assim, quando eu falo pelo menos, cara, 5 jogos, 6 jogos, pra gente poder ver realmente uma evolução, sabe? Mas é que tava assustador, cara. O recorte até agora do trabalho do Tite são de jogos muito ruins, um jogo bom contra o Pouso Alegre, e um jogo que você viu ali uma pequena evolução contra o RT. Ainda é muito pouco, né? Mas de um time que na ele pegou quarta-feira você terá o terceiro jogo pra gente avaliar isso melhor. Porque até contra o América, eu não tô falando só do resultado. O América, o Cruzeiro ganha de 2-0, eu não gostei do jogo do Cruzeiro.
Inclusive, no segundo tempo, acho que o Cruzeiro tira o pé também, um time já tá mais cansado. E nos Gramado números também mesmo você encharcado. não vê tanta... Mas com o Curitiba, o primeiro tempo é bom. E no Clássico, o primeiro tempo também é bom. Botafogo É, pode, primeiro se, tempo, sim. pode se discutir, O né? primeiro tempo ok contra o Botafogo. Cara, Pois é, mas no jogo contra o Corinthians na quarta-feira, você acha, Rodrigo, que se não ganha, se perder pro Corinthians, você acha que o Tite cai? Depende de como a equipe jogar. Mesmo se Cara, a derrota se acontecer. perder, eu acho que cai. Eu acho que se perder, Não, mas eu cai. não acho Se que tem empatar chance. jogando bem, Mas sabe o que empatar jogando bem. O Hugo Souza fez 42 milagres, o Cássio nem sujou o uniforme, mas o jogo ficou 0x0, mas você fala, pô, que É isso. resultado injusto. Aí É eu isso. acho que ele fica. É isso. Agora, um empate jogando mal, eu já acho que... É. Porque, gente, ao início do o Cruzeiro tá deixando já... Não, aí eu tô falando com base na diretoria. Eu acho que isso vai, se isso for acontecer, nesse sentido, vai acontecer na questão do Mineiro. Se ele não vence o campeonato. Não sei. Eu não sei se isso Porque acontece diretoria antes. do A Cruzeiro, vitória eu no não sei. sábado não dá Se sustentação. você Não, não, não vence dá, não dá. quarta, você já começa a deixar o campeonato escapar. Eu tô com cara. HG. Eu acho que uma derrota pro Corinthians derruba ele. Também acho. Mas eu acho que o vocês- empate pode derrubar se o empate for com o Cruzeiro atuando mal. mas eu vocês acho que ele empate sabe não. disso. Mas- Acho que ele mas- sabe Aí ele seria sabe 2 disso. pontos, cara. Mas vocês demitiriam o Tite? Agora a opinião de vocês. Não vocês acham que vai acontecer. O que vocês fariam? Eu demitiria o Tite na derrota contra o Curitiba. Não, mas contra o Corinthians. Aí ele ainda tá aí. Se o Cruzeiro perde pro Corinthians ou empata com o Corinthians aqui no Mineirão, não sei. É um jogo equilibrado. Depende do futebol que a Um jogo equipe equilibrado, apresentar na um jogo quarta. Eu passo verdade. por isso aí. Uma nota Depende do 5 ali. futebol que o time apresentar O na Vocês Cruzeiro quarta. fez um demitiriam- jogo equilibrado contra o Corinthians, ganhou ou perdeu. Não, perdeu de 1 a 0. Mas foi um Mas jogo assim, a bola ali no cara, último É lance. isso, é. Cara, Vocês não demitiriam o demitiria. Tite? Nesse Eu acho que cenário eu não cara. demitiria, Eu mas o acho Cruzeiro jogou bem. Mesmo Falando se que o Cruzeiro jogar jogou muito bem, bem, HG. Eu acho que se perder pro Corinthians, é achismo. A Um pressão vai gol cair no enorme, último né? Não, mas Cara, você- a pressão é mas muito... o que você tá faria? perguntando Isso. o que eu faria? Isso. Eu tô com o André. Eu já teria... É porque é o seguinte, vamos lá. Eu entendo que é necessário dar um tempo e eu ainda vejo possibilidades do trabalho do Tite render. O problema maior é que o início de campeonato causou uma pressão, tô falando de campeonato brasileiro, causou uma pressão, cara, que é muito difícil segurar. E eu não tô falando que a direção do Cruzeiro tem que ceder porque há pressão de imprensa, a pressão de torcida, não é isso. É porque o próprio Tite vai perdendo confiança. O time vai perdendo confiança. Só que aí o Lucas Silva vem aqui semana passada e diz que os caras estão fechados com o treinador. Já nota-se um time melhor contra o Pouso Alegre, que por mais que tenha suas carências, Dedicado. o time foi melhor do que inclusive em jogos contra outros adversários do Campeonato Mineiro, até piores que o Pouso Alegre. E eu não acho que vai perder o Corinthians, não. Até acho que vai ganhar. E só uma sequência segura o Tite. O Tite sabe disso, gente. O Tite sabe disso. E eu não É só de só uma- números, não, eu digo de performance da mas equipe em ele campo. precisa ganhar o Campeonato É. Brasileiro, ele precisa respirar e ele sabe que se ele perder pro Corinthians aqui na quarta-feira, ele sabe que... O início ali dele. Eu quero que gente, tem um rapaz Eu que quero- imita o Tite, eu- que é maravilhoso. Eu quero Tem, fazer história. Ele, cara, isso foi um recado, assim. O Não, Tite, não, calma aí. É porque assim, eu sou uma pessoa. Quem sou eu pra ensinar qualquer coisa pra Adenor Baco? Tá? Quem sou eu? Tite. Não sou ninguém. Agora, se eu fosse você da próxima vez, eu usaria só um pouco mais de. Eu seria um pouco mais literal. Tá? Quando você falar assim, eu quero fazer uma história no Cruzeiro, coloca, eu quero fazer uma história boa no Cruzeiro. No Atlético ele tem Eu uma quero história. fazer uma história De feliz terror, no Cruzeiro. mas É, tem. exatamente. No Atlético Porque tem história assim, de terror, pô. se você for demitido depois do jogo de quarta, você ter feito uma história no Cruzeiro. A história do técnico de seleção que veio aqui pra recuperar a carreira e não conseguiu. Né? Então, assim, é só pra deixar claro esse ponto aí, viu, Tite? Vamos ser mais Tite- claro. O Tite tomou até ele, o menino dele, eles tomaram um cacete aí por conta dessa dúvida, quem tava treinando. E o Tite, eu acho que agora ele tá querendo assumir a rédea do negócio. Tá? Falou, ó, quem tá mandando aqui sou eu, viu? Quando ele fala incisivo, né? Eu quero, igual o Popó falou, você devia falar, eu quero fazer uma história boa. Mas eu entendo, né, quando ele fala, eu quero fazer uma história e tal. Ele tá tentando mostrar que tem comando ali dentro do Cruzeiro, né? Que alguém tá controlando, que não tá Deus dará igual tava todo mundo pensando, que era o filho, né? O filho dele que tava tocando o barco lá e tal. Mas, novamente, isso é recado pros atletas. O Lucas esteve aqui com a gente, o Lucas Silva conversou, elogiou muito o Adenor e tudo. Ô Tite, pra você fazer uma história no Cruzeiro, o Tite tá tendo uma rejeição que muito tempo eu não via, Popó. Essa rejeição da torcida do Cruzeiro em relação ao nome de um treinador. Muito pelo fantasma de Léo Jardim, É muito mesmo, tá? Uns 80%. muito pelo fantasma do Léo Jardim. Acho que e é normal isso acontecer, né? O fantasma. O time não desenvolve um bom futebol, o que ajuda a reforçar o fantasma de Léo Jardim, Isso é 10%. né? Que ajuda a reforçar o fantasma do Léo Jardim. Então, jogadores, se vocês querem continuar com a Adenor, vocês vão ter que fazer o diferente.
as ideias, vocês estão com dificuldade, sabe? É identificar, o Lucas Silva falou algumas vezes, ainda não identificamos porque a gente toma um gol e baixa a resistência, né? Então assim, se não, cara, não tem jeito. O Cruzeiro tem o Corinthians amanhã, jogo difícil pra caramba. Difícil mesmo. O Corinthians faz um futebol horroroso, horrível, mas que dá resultado, já tá nas finais do Paulista, foi campeão da Copa do Brasil. Quanto mais feio o jogo, melhor pro Corinthians. Isso. Então, desculpa, é um adversário complicado e que precisa vencer, porque o Cruzeiro tá indo pra quinta rodada. É isso mesmo. Um Essa é ponto. quarta, essa é a quarta. Vai pra quarta rodada e um ponto. Então, sinal amarelo já tá ligado na toca aí, já tem um tempo. Né, Popó? Cara, eu fiz uma pergunta ontem pros meninos aqui no HG Play Rádio e vou passar pra vocês. Se o Tite empata, se o Cruzeiro empata com o Corinthians, vocês demitiriam o Tite? O que vocês fariam e o que vocês acham que vai acontecer? Se eu tiver a caneta? Isso. Não. Você não demitiria. Não demito. Agora, você acha que se ele empatar, você acha que ele cai? Eu tô mais tendencioso a achar que cai. Eu acho que qualquer resultado que não seja uma vitória coloca, assim, muita corda bamba. Muita corda bamba. Você não pode chegar à quarta rodada de um Campeonato Brasileiro na lanterna do rebaixamento com o planejamento que foi feito pensando no Cruzeiro. E isso passa muito por ele pela necessidade de apresentar resultado. Agora, se eu tivesse a caneta, eu não demito o Tite até eu ter em vista alguém melhor, tá? Porque demitir só por demitir, para dar satisfação e ficar no mercado caçando técnico, perdendo tempo. Fernando Diniz tá aí. Entendeu? E isso me assusta ainda mais. Então, Conhece assim, o elenco. Eu jamais faria isso em hipótese nenhuma. Eu só demitiria o Tite se eu já tivesse, por exemplo, se tá nessa situação de que vai perder, se acontecer de um empate ou uma derrota pro Corinthians, o Tite cai, cara, eu já tava desde anteontem procurando técnico. Desde ontem procurando técnico. Porque, cara, é 33% de chance, você concorda comigo? O resultado do futebol, ou você ganha, ou você empate, você perde. Então é uma chance alta de acontecer. Então eu já tava procurando, ligando pra quem eu acredito no trabalho, sei lá, Arthur Jorge, não sei mais quem que o Cruzeiro trabalha com a possibilidade, se o Leonardo Jardim volta ou não, a gente já meio que sabe que não, mas... Então eu trabalharia sim, tá? Esse negócio de ficar dando jogo a jogo respaldo, jogo a jogo é a continuidade ou não do trabalho, só pra dar resposta para torcedor, isso eu não acho que é um bom caminho. Porque numa dessa vai acontecer o que a gente tá vendo acontecer há muito tempo aqui no futebol mineiro, que beleza, eu tenho um plano A, aí vai lá no plano A, não deu certo, então eu vou no plano B, o plano B não deu certo. Daqui a pouco você tá contratando um plano D, o cara não tem nada a ver com aquilo que você tava querendo, de jogo, de ideia. Às vezes você tá contratando o cara só pela nacionalidade, ou seja, você não sabe nem como é que é o estilo de jogo, e o cara vem. Então, eu sei que isso é até uma opinião popular, mas eu manteria o Tite no cargo até que eu tivesse sinalizado um bom técnico para substituí-lo. Tá? Eu acho que é o ideal. E você, gente, são duas perguntas. Se o Cruzeiro empata amanhã com o Corinthians, nem falar perder, se empata, você demitiria, o que você acha que vai acontecer? A diretoria do Cruzeiro tem que ter convicção no que ela tá fazendo. A gente fala tanto aqui de convicção, né, cara? Convicção. A diretoria do Cruzeiro tem que ter convicção no que ela tá fazendo. Por que eu tô falando isso? Você não pode ceder à pressão de torcida. Mas, por outro lado, isso influencia o dia a dia. Claro. Porque se com 15 minutos esse time não estiver fazendo alguma coisa contra o Corinthians, começa a pegação no pé, Tite burro. Terceiro cruzamento errado. Ei, Tite, vai tomar caju, aquele negócio todo, e isso influencia em campo. Então você fica ali numa faca de 2 legumes. Porque você precisa que o time desenvolva um bom futebol. Você vai ter uma pressão, vai vir da arquibancada. E aí quando eu falo pressão da arquibancada, é estádio mais vazio, que o torcedor dá uma desanimada, né? Porque ele vai para ver um espetáculo. Você começa a ter a pressão em rede social, essa nhaca, essa carniça dessa rede social. Você começa a vir a pressão dos que vão para arquibancada. Então fica aquela situação difícil de você sustentar. Fica uma situação difícil de sustentar. Então, quando o trem fica insustentável, está começando a chegar neste ponto. Porque, de novo, repito, nunca vi uma rejeição tão sinistra assim no nome de um treinador. Tite, você não, bicho, 200% das pessoas hoje não querem o Tite, é fora Tite, aquilo. Aí fica, se chegar esse momento de começar a pressão de torcida indo pra CT reclamar, esperar aeroporto, aí, cara, é melhor você vai, toca a vida, sabe? Não deu certo. Então, mas o que você demitiria, então? Se for um empate jogando bola, vai depender do desempenho do time. Isso.
uma derrota, o Cruzeiro jogando muita bola, Não, o Corinthians aí consegue não. 1-0 no finalzinho. Não vai, aí fica marcada a derrota, né, cara? Infelizmente, a derrota que vai ficar marcada, aí fica uma situação quase insustentável pro Adenor, né? Mas E você acha aí- que ele tá na corda bamba hoje? Tá, pra caralho. Ele é um terno brasileiro, Luiz. A campanha no brasileiro, ela é preocupante. Ela é uma campanha que ela não podia estar acontecendo. Não tem como você diminuir isso, tá? Existe sim muitos... E aí eu concordo 100% com o Genta. O maior problema do Tite é a sombra que existe do Leonardo Jardim, embora a gente já saiba que o Leonardo Jardim não volta, mas essa sombra ela sempre vai existir porque a torcida do Cruzeiro quer alguém que consiga fazer aquilo que o Leonardo Jardim fez, né? Então essa sombra, ela é o maior dos problemas. O segundo maior dos problemas é o quê? Exatamente a campanha no Brasileiro. Se o Tite consegue reverter essa situação no Brasileiro, ou seja, ele precisa de ganhar do Corinthians. O Cruzeiro tem o seguinte, vamos esquecer o Campeonato Mineiro, tá? Embora seja difícil, porque a gente sabe que qualquer coisa que aconteça num eventual clássico de final vai dar aquele banzé danado. Mas vamos lá. O Cruzeiro tem o Corinthians, na sequência o Flamengo. São jogos difíceis, são jogos muito difíceis de Brasileiro. O Corinthians, porque a gente sabe que o Corinthians tem um bom time, apesar de jogar muito feio um futebol, mas isso é uma vantagem pra eles. O Flamengo, a gente sabe que é o Flamengo, mas a sequência do Cruzeiro depois disso é muito boa. Pega Vasco, pega Santos, pega Vitória, pega times que estão tecnicamente inferiores, são times que estão passando por crises. Então, é muito interessante o Cruzeiro, essa sequência pós-Flamengo no Brasileiro. Tem que aproveitar essa sequência para pontuar. E pontuar para poder